Alô? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Boa tarde também àqueles que estão nos assistindo via internet. E nós vamos para só os lembretes básicos, né? Agradecendo a todos a colaboração para a composição da nossa cesta básica, onde nós atendemos 63 famílias, né? Então, graças à colaboração de todos, aí nós estamos conseguindo esse nosso objetivo, que na realidade é o objetivo de todos nós, né? A colaboração de todos. Lembrando também, especialmente, que nas sextas-feiras nós temos um trabalho, na verdade não é uma reunião pública, mas é uma reunião dirigida especificamente àqueles parentes e aqueles que também se encontram envolvidos por dependência química. Então, aqueles que têm conhecimento de alguém que que está atravessando por esse problema, ou que tem algum parente nessas condições, às sextas-feiras, às 19h30, nós temos aqui um grupo de apoio para aqueles necessitados e seus familiares também, né? Tá certo? Então, é aberto ao público. É independente, nós estamos falando aqui na parte doutrinária, mas é na parte de apoio às pessoas, um apoio pessoal, ok? Muito bem, então, nesse momento, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, e pedindo a todos que cerrem os olhos, para que melhor possam estar ligados ao alto, à espiritualidade superior, ligados a Jesus, porque é em nome dele que nós estamos hoje e todos os momentos que nós nos reunimos para o estudo do seu Evangelho, é em nome dele que nós nos reunimos, como ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei, e temos certeza que Jesus se encontra entre nós nesse momento. Vamos também agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Criador, que nos dá a oportunidade dessa encarnação tão preciosa, que nós esperamos tanto onde nos encontramos na espiritualidade, e que às vezes nós não compreendemos todas as dificuldades que nós às vezes passamos nessa encarnação, nesse mundo de provas e expiações. Por isso é que nós precisamos cada vez mais nos apoiarmos em Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos apoiarmos na espiritualidade superior, na bondade divina, para que de acordo com o nosso merecimento nós possamos receber o apoio, o consolo, possamos receber também tudo aquilo que nós possamos merecer, por aquilo que nós construímos de bem, de bom. Como o próprio Evangelho nos ensina, não adianta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem ao limite de nossas forças. Assim nos ensinou Jesus e assim os Espíritos transmitiram a Kardec. E assim, queridos companheiros, vamos sentindo esse clima de paz, de amor, de tranquilidade, de fraternidade, de harmonia, sentindo esses fluidos que vêm do alto, em forma de um orvalho bem sutil que nos envolve, nos trazendo esse bem-estar muito grande. Porque desde o momento que nós aqui adentramos, nós estamos sendo assistidos pela espiritualidade. Mas nesse momento em especial, nós estamos recebendo a bênção de Deus, a bênção de Jesus, a bênção da espiritualidade superior. E assim, preparados que nós já estamos para o aprendizado da tarde, nós vamos abrindo nossos olhos e nós vamos envolvendo carinhosamente
aqui a nossa companheira Renata, que vai falar sobre um tema bastante pertinente, e companheiros difíceis, né? Nós não temos pessoas difíceis em nosso caminho, né? E nós, às vezes, nos recusamos à compreensão. Então, vamos aprender com a exposição da Renata como é que devemos nos comportar nessa situação. Ai, meu Deus, que responsabilidade da solução. Ainda que a solução já pensou em... Vou tentar, viu, Lena? Boa tarde, gente. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, né? E o tema, como o Zé Roberto falou, companheiros difíceis, nos faz remeter, né, o que nós vivemos todos os dias, né? Porque quem aqui não tem um companheiro difícil, né? Quer seja no ambiente de trabalho, quer seja em casa. E isso é por acaso que acontece? Claro que não. Então, se nós estamos aqui, nós acreditamos no processo reencarnatório, né? Então, nós sabemos que a nossa evolução, ela depende justamente disso. Então, cada um está num grau evolutivo. E essa dificuldade, né, que nós ficamos apontando para as outras pessoas, muitas vezes também são apontadas para nós. Então, ser uma pessoa difícil, aos olhos de quem está vendo, né, não é a única forma, porque quem está nos enxergando também pode nos enxergar como pessoas difíceis. Então, aqui eu queria... A primeira pergunta eu já fiz, né? Quem não tem companheiro difícil, né? E essas pessoas são aquelas, esses companheiros são aqueles que nós amamos, mas que por eles pensarem ou agirem de uma forma diferente daquela que nós queremos que eles ajam ou pensem, né? Eles acabam causando uma certa estranheza em nós. Então, por exemplo, tem até um filme que tem o título, né, Dormindo com o Inimigo, uma coisa assim. Eu não sou muito boa para guardar nomes, não, mas eu vou tentar. E, às vezes, no convívio do lar ou do trabalho, né, nós acabamos falando algumas coisas assim, nossa, parece que eu estou convivendo com um inimigo meu secular, né? E como que eu faço para resolver isso? Qual é a atitude correta com relação a essas pessoas? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é através da nossa fé, evitar cair nas tentações que fazem com que a gente se afaste dessas pessoas. E que, principalmente, que faz com que o processo evolutivo não aconteça. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, nós já vimos aqui, né, os exemplos no Evangelho, quando a gente faz o Evangelho no lar, e abre lá uma passagem que está ensinando alguma coisa para a gente a respeito disso, nós percebemos que, assim, a receita está ali para ser seguida, basta nós querermos. Né? Então, se a gente quer seguir a receita para que essa evolução ocorra, tudo dá certo. Então, assim, eu preciso treinar. Então, por exemplo, eu tenho um esposo ou a esposa, um filho, um sobrinho, um neto, alguém que convive comigo diariamente e que não, parece que a coisa não flui, porque não bate. Então, qualquer atitude que a pessoa faça, deixou a xícara aqui fora do lugar. Nossa, já cansei de falar para essa xícara não ficar aqui. Então, a gente se atém com pequenos detalhes, né, com coisas tão bobas, e deixa o nosso padrão vibratório cair. E quando a gente emana aquela animosidade, sabe, aquela coisa ruim que a gente vai sentindo, quando a gente direciona isso para aquela pessoa, aí sim a coisa está danada, aí vai tudo por vinagre, né? Tudo cai por terra, vai por água abaixo, porque o padrão do lar, do ambiente de trabalho, ele cai muito. Por quê? Porque aquele companheiro já estava num padrão vibratório X, né? Se eu não mandar um olhar para ele de, não é pena, viu, gente, mas de compaixão, né? Nossa, que coisa, né? Ainda não atingiu o estágio que precisava. Ou se não falar, nossa, mas esse menino deixou esse tênis de novo aqui no meio da sala. Eu já cansei de falar que não é para deixar assim. Eu estou dando exemplos sutis, pequenos, né, corriqueiros, para ser branda, mas nós sabemos que existem ações dessas pessoas que são muito piores do que isso, lógico, né? Mas mesmo assim, então nós não devemos emanar aquele olhar de ódio, de raiva, porque isso faz com que o processo evolutivo ele fique truncado. Então, nem a pessoa evolui e nem eu consigo sair do lugar que eu estou. E nada acontece por acaso, né, gente? Todo mundo que está aqui sabe, quer dizer, nós nascemos naquela família X
porque tinha que nascer ali. Nós concordamos com tudo aquilo. Então eu vou passar por uma dificuldade tremenda nessa encarnação, mas nada aconteceu ou apareceu na minha mão por acaso. Eu concordei com aquilo, né? Então eu venho, aí chego e falo, não quero brincar mais, vou pegar a bola e vou embora. Não é assim, eu tenho que enfrentar, né? Não é justo a gente assim ficar com pensamento pessimista, ficar desencantado, né? Só porque esses companheiros estão mostrando para nós as fraquezas que são comuns do ser humano. Nós também temos essas fraquezas, né? Ninguém, por mais que esteja evoluído, se está aqui no planeta Terra, essa pessoa, ela não é 100% assim, o perfeito, né? Todos nós temos imperfeições. Todos nós estamos procurando melhorar a cada dia. Então não adianta nada eu ficar cobrando uma coisa de uma outra pessoa, de um terceiro, se eu também não posso dar. Então por que eu quero cobrar que a pessoa perdoe e releve uma coisa que eu fiz para ela, se quando acontece o contrário eu não perdoo e não relevo nada? Então não é uma coisa estranha, né? Outro dia teve uma palestra aqui, não sei, foi você, Leda, que falou do equilíbrio? Foi. A Leda falou do equilíbrio. Então eu tenho que lembrar que que a minha vida é uma balança. E essa balança, para ela funcionar bonitinha, ela tem que estar equilibrada. Se eu colocar as coisas boas e ruins, né, desequilibradas, de uma forma desequilibrada, ou eu sempre vou ter coisa muito ruim, ou eu só vou querer ter coisa boa e não vou conseguir, porque nesse planeta não tem só coisas boas, não. Então nós precisamos fazer com que a nossa vida esteja sempre equilibrada. Depois o texto mostra para a gente o seguinte, que como nós estamos evoluindo, né, nós não podemos exigir das outras pessoas e nem de nós mesmos a posição de heróis ou de anjos. Ninguém consegue desempenhar esse papel 24 horas por dia. Então, às vezes, passando por dificuldades que a vida nos apresenta, nós até fazemos papel de herói, sim. Mas isso depende de cada um. Então, eu não posso cobrar uma atitude minha e ficar apontando para o outro e falando, mas se fosse eu iria agir dessa maneira. Então, mas não era com você, era com a outra pessoa. Então, se coloca no lugar dela só um pouquinho e veja quais são as condições que aquela pessoa teve para tomar determinada atitude. Eu gosto sempre de exemplificar a questão do casamento, né? As pessoas namoram, então estão apaixonadas, aquela coisa toda. Nossa, o defeito do outro é a coisa mais linda do mundo. Ou se não, mas isso aí ele vai consertar. Ele não, quando casar melhora, gente, não melhora nada. A coisa piora, porque aí você vai colocar duas pessoas que foram criadas de maneiras diferentes, em núcleos familiares diferentes, dentro do mesmo lar. Para dormir juntos, né? Dividir um mesmo espaço. Se não tiver uma palavrinha-chave que chama, né, um verbozinho que é o ceder, né? O verbo ceder. Se não houver isso, as coisas não saem do lugar, porque a vida da gente é uma resignação, é uma entrega. Então, se eu não consigo, existem coisas que podem ser moldadas. Então, se o companheiro tem determinado defeito, que eu acho que é um defeito, eu posso chegar com jeito e falar, escuta, olha, não é legal você deixar a toalha molhada sobre a cama. Vamos pendurar, tem um varal, né? Eu me lembro quando eu casei, o meu marido tinha o hábito de pendurar a toalha na porta. Porque na casa dele era assim que eles faziam. Saía do banheiro, né, pumba na porta. Mas ninguém ia lá para pôr no varal. E a coitada da mãe, né? Passava recolhendo toalha de todo mundo da casa para depois levar para o varal. Gente, cada um que pendure essa toalha. Então é uma coisinha tão boba, né? É um exemplo tão simples, mas que você apresenta para a pessoa, nossa, é verdade, né? Eu posso colocar. Tirou uma roupa suja. Para que você vai deixar no chão ou dobrar aquela roupa e deixar ali do lado do armário? Se você mora num lugar que é coletivo, porque a casa passou a ser coletiva, né? Não é mais habitada por uma pessoa só, é um ambiente coletivo. Então, cada um que faça a sua parte. Vamos tirar a roupa suja e já levar para o lugar correto, deixar ali? Lá sujei um copo para tomar água, um café. Deixa eu dar uma lavadinha. Isso é colaboração. Então, se as pessoas agem dessa forma, os defeitos não começam a aparecer, né? Eles ficam assim, não mascarados, mas eles deixam de existir, porque o hábito vai sendo mudado e a pessoa torna-se melhor naquele aspecto. Então, às vezes, quem era bagunceiro casou-se com alguém que é muito organizado,
Se não entrar num consenso, a coisa não vai dar certo, porque o bagunceiro vai ficar louco, porque o organizado quer tudo arrumado, e o organizado vai ficar louco porque o bagunceiro não quer entrar num acordo. Então, é difícil, né? Só que não é impossível. Depois o texto fala o seguinte, que nós precisamos orar por essas criaturas, para que elas, né, tenham uma convivência melhor com a gente, para que os débitos nossos e dessas outras pessoas sejam saudados, né? Porque ajuste todo mundo vai ter que fazer. Se nós não tivéssemos nenhum ajuste para fazer, nós não estaríamos aqui. Existem espíritos grandiosos, né? Mas isso dá para contar nos dedos, que se predispõem a vir no planeta Terra, eles não têm nada para saudar, então eles se predispõem a vir aqui para ajudar. Então, isso acontece? Óbvio que acontece, né, gente? Mas não a todo instante, e não é ali do ladinho na minha casa que tem 1 ou 2 ou 3 espíritos desses, né? Nós nos deparamos com aqueles que nós precisamos ajustar alguma coisa. Então, ou eu estava devendo algo, ou aquela pessoa estava devendo algo, então eu tenho que entrar num consenso. Aí depois fala o seguinte, né? Nós já aprendemos, e não é de hoje, Jesus não pediu para que a gente amasse os nossos inimigos? Então, gente, com essa frase, quer dizer, se ele pede para você amar aquele que é seu inimigo, por que você não pode amar o seu companheiro, que é só um companheiro difícil, não é teu inimigo? É só um companheiro difícil. Então, é alguém que teve um histórico de vida diferente, né? Outro dia também nós falávamos a respeito de assistir, né, no noticiário da TV as notícias ruins, as tragédias, tal, e a gente fica naquele julgamento, aquela coisa, também tem que morrer, que não sei. Gente, não tem nada, nem cabe a nós a fazer isso, né? Então, se eu não posso julgar um terceiro que eu não conheço, para que eu quero julgar aquele companheiro que mora na minha casa e ocupa o papel de meu filho, de meu esposo, de minha esposa, de minha sogra, meu sogro, minha tia, meu tio? Então, não cabe a nós esse tipo de julgamento. Nós temos que mudar a concepção, a forma de agir. E a fé, quando ela não é abalada, né, nós não deixamos a nossa fé se abalar, ela é uma grande aliada nossa. Porque nós fazemos com que tudo entre nos eixos. Então, por exemplo, quem tem a fé que não é abalada, raramente deixa o padrão vibratório cair. Só que a questão do nosso padrão, aí já entra num outro aspecto que eu costumo dizer, que é a questão da paciência. Nós somos testados todos os dias e a todos os minutos. Quer seja no trânsito, no ambiente de trabalho, com as pessoas em casa. Nós somos testados. Então, por exemplo, aquele que é explosivo, que não tem um pingo de paciência, quando ele desfere lá um palavrão no trânsito, porque levou uma fechada, nossa, é uma legião, né? Que vem, acompanha ali, aquele padrão vibratório cai. Aí a pessoa tem taquicardia, a adrenalina vai para o sangue, né? E dá uma descompensação danada. Então, o que a gente pode fazer? Vai com Deus, meu irmão. Tá com pressa, passa, vai com Deus. Isso é treino, gente, é treino. E não adianta falar assim, não falo mais nada, mas você pensa, então se pensou não tá valendo, né? Não pode, né, gente? Não é só porque não fala, não pode pensar também, aí não vai, né? Ou também falar alguma coisa e tá pensando outra também não vale. Querer enganar nós mesmos não dá muito certo, não. Então, voltando à questão do amar os nossos inimigos, eu falo assim, aqui na Terra, feliz daquele que não tem um inimigo declarado, né? Agora, nós precisamos, assim, lembrar um pouquinho que, às vezes, aqueles que não são tão amáveis conosco, não precisam ser só aqueles que nós estamos vendo, né, encarnados, enxergando, convivendo com eles. Nós não podemos abrir as portas para que esses espíritos que estão próximos a nós, né, não interfiram naquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, eu vou abrir as portas, né, do meu ser, do meu eu, para que eu tenha influenciação negativa espiritual de algum espírito que às vezes não tinha nem nada a ver comigo, e ele estava passando por ali, eu falei alguma coisa, nossa, espera que essa daqui é um porto seguro, vou ficar aqui do ladinho, porque eu vou conseguir bastante coisa aqui com essa irmã. Então, nós precisamos nos vigiar, né? Então, é orar e vigiar sempre.
A vigília nossa, ela é indispensável. Quando nós estamos nos vigiando, nós não temos tempo para ficar olhando e apontando o defeito do outro. Né? Nós vamos aceitando mais as pessoas como elas são. E é uma bola de neve, gente. Por exemplo, um filho adolescente. Os pais têm o dever, a função de instruir, de colocar no caminho correto, aquela coisa que a gente já sabe bastante. Se eu amoleço muito, eu vou me tornar amigo do meu filho. E não dá muito certo, não. Porque quem é amiguinho de filho, acaba buscando, às vezes, esse filho na delegacia, como o Dr. Samitiba fala no livro dele. Então, eu não posso ser amiguinho do meu filho, não. Ele tem que saber que eu sou pai ou sou mãe. Eu tenho responsabilidade com esse ser, porque ele foi confiado a mim, ele não é meu. Né? Já vamos deixar claro, lembrando isso aqui. Eles não são nossos, estão emprestados para que nós possamos colocá-los no caminho do bem, através de exemplos e tudo mais. Então, quando a gente se depara com uma situação diferente, né, em casa, então você precisou dar uma bronca daquelas, ou colocar de castigo, fazer alguma coisa assim. Se o seu filho não entende e te manda uma chuva de vibrações negativas, você sente aquilo. A gente não fica com mal-estar, uma coisa ruim. Primeiro porque a gente ama esses seres, né? Já começa aí. É um amor incondicional. E segundo, que você não se conforma que ele não está entendendo que você está querendo fazer o bem. Ninguém quer fazer o mal para filho. Né? Pelo menos conscientemente, não. Então, ninguém quer fazer o mal. Então, quando nós temos uma situação assim, fica muito ruim, porque principalmente isso acontece na formação deles, não quando são pequenininhos, não, mas quando eles já estão mais crescidos, até a fase da adolescência, que eles não conseguem entender isso. Então, eles acham que o pai é chato, a mãe é chata, não deixam nada, são caretas, aquela coisa toda. Então, precisa quebrar esse gelo. Que jeito que a gente quebra esse gelo? Olha, eles estão dormindo, estão repousando no sono, né, físico. Então, senta ali ao lado, faz uma prece, pede para o anjo da guarda estar sempre junto, o espírito protetor sempre amparando, protegendo. E conversa mesmo, bate um papo, né? Se tiver o sono leve, não dá para falar, porque pode acordar. Mas então mentaliza, sabe? Tem uma conversa mental. Fique confiante, eu estou ao seu lado, tudo que eu fiz foi para te proteger. Sabe essa coisa de estímulo? Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, tá? Depois aqui, o texto diz que a gente precisa endereçar a essas pessoas que são os nossos companheiros difíceis, pensamentos silenciosos, como esse que eu acabei de exemplificar, né? De respeito, de afeto, de encorajamento, de gratidão. Então, nenhuma pessoa que convive conosco, por pior que ela seja, ou pelos piores defeitos que eu acho que ela possua, ninguém é feito só de defeito ou só de qualidade. Né? Nós temos habilidades que às vezes são maravilhosas. Então, não passou a ser uma qualidade? É claro que passou. Por que eu tenho que enxergar? O ser humano tem essa ideia, né, fixa de querer enxergar só aquilo que não é bom. Então, por que eu vou enaltecer aquilo que não é bom e deixar jogado de lado aquilo que é bom? Eu preciso mudar isso, eu preciso valorizar aquilo que é bom. Então, eu valorizando as atitudes boas, as ruins automaticamente tendem a desaparecer, ou pelo menos a amenizarem. Né? Depois aqui, todos nós temos algo para oferecer. Então, se alguém é ríspido com as palavras, né? Nossa, abriu a porta de casa, tirou a máscara, né, do bonzinho e já entra em casa com 10 pedras na mão. Mas espera, gente, vamos pensar um pouquinho antes de julgar. Nossa, será que fulano teve um dia difícil? Será que ficou 1h30 parado no trânsito, ou parada no trânsito, ou no ponto de ônibus esperando uma condução? O que fez com que essa pessoa chegasse em casa tão irritada assim? Será que é o cansaço físico? É um cansaço mental? Então vamos dar tempo ao tempo. Né? Deixa a pessoa chegar, entrar, esbravejar, falar o que quiser falar. Tá? E aí, se for, por exemplo, um período da noite, esteja com algo preparado para ela. Quem sabe, né, passou um dia ruim, não se alimentou bem, você tem lá uma sopinha quentinha para oferecer. Nossa, gente, isso aí é a melhor coisa para quebrar gelo, né? Não tenho o que dizer. Ou senão, nossa, olha, eu fiz o bolo que você mais gosta. Existem formas que a gente pode, né, fazer, maneiras que a gente age
que faça com que essas coisinhas do dia a dia, que vão desgastando a convivência das pessoas, modifiquem. Então, esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes, vão fazendo com que as pessoas se modifiquem e melhorem, né? Agindo assim, nós vamos ter paz interior para seguir adiante e cumprir as nossas missões e deixar que esses companheiros cumpram as deles, né? Se Deus nos aceitou imperfeitos como nós somos, gente, por que nós não vamos aceitar os companheiros difíceis? Nós temos obrigação de aceitar as pessoas como elas são. Porque nós somos perfeitos? Claro que não. Então, se a imperfeição é algo que faz parte do meu eu, por que eu quero cobrar do outro a perfeição? Não dá para fazer isso. Não tem como. Então, eu acho assim, nós precisamos criar mecanismos de que no nosso dia a dia, né, a convivência com essas pessoas, que se torna, às vezes, difícil, em casos mais extremos, existem convivências que são impossíveis, né? Então, existem pessoas que saem de casa, vão embora, querem morar em outro núcleo familiar, essa coisa toda. Mas antes de deixar chegar nesse ponto, vamos tentar reverter a situação. Vamos tentar buscar, né, o entendimento nosso para aquela imperfeição daquela pessoa. Tá? E só para a gente encerrar aqui, nós precisamos esperar por eles. Então, o que seria esse esperar por eles? Dar tempo ao tempo para que, em matéria de evolução e reajuste, né, tanto nós quanto esses companheiros, né, estejam num grau de evolução padrão, vamos dizer assim, né? É isso que Deus tem esperado de todos nós. Então, nós nos predispomos a vir aqui no planeta Terra para tentar evoluir, para resgatar alguma coisa do passado. Nós não fizemos isso, não estamos aqui. Então, nós temos que dar tempo ao tempo. As pessoas também vão evoluir. Não seremos só nós. Ninguém é o centro do universo. Ah, não, eu sou perfeito, eu sou bom. Olha, tá vendo? Eu deixo tudo arrumadinho, tudo não sei o quê, fulano já chega, já vem vendo defeito em tudo. Gente, mas é assim mesmo. Não tem como. Você pode fazer 10 coisas corretas. Se você fizer uma coisinha errada, aquela história, deixei a xícara fora do lugar. Se é um companheiro perfeccionista, ele já chega ali e fala, nossa, mas você deixou o copo fora do lugar de novo? Aí você fala, poxa vida, não viu que o varal tá cheio de roupa, que a casa tá limpa, que a criança tá bem cuidada, que a comida tá pronta. Sabe esse tipo de coisas que a gente vive no dia a dia? E não é privilégio meu, não. Né? Isso acontece com todos nós aqui. Nós sabemos que a perfeição, ela não vai fazer parte da nossa vida aqui, não, nesse momento, não. O nosso planeta está mudando, né? As coisas vão melhorar, mas nós não vivemos num mundo feliz, né? Esse mundo não é só de felicidade. Então, nós temos que tirar as nossas pedrinhas do caminho, né, gente? E cabe a cada um de nós fazer isso, tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Agora, vocês participem, por favor. Deixa eu beber uma água. Bom, né? Acho que é a questão do nosso dia a dia, né? Então, agora está aberto ao público para as perguntas, para as colocações. É possível que ninguém tenha nada para falar sobre isso, né? Você falou uma coisa, né? Calar, saber calar. Mas saber calar sem ficar remoendo aquela coisa, né? Muitas vezes a gente não toma partido numa discussão, mas por dentro a gente está um vulcão, né? Exatamente. Vontade de falar uma porção de impropérios. Aí não vale, né? Não vale, não vale. É manter a calma. É manter a calma. É difícil, diante de uma situação penosa, manter a tua calma. Mas é um exercício que você vai exercitando cada dia um pouco mais e você vai chegar a isso. Né? Porque não adianta pôr mais lenha na fogueira. Não. Você tem que ser aquela pessoa que apazigua, exato, sabe? Quebra. É o mediador, né? O mediador quebra aquela coisa. É o que nós estamos aprendendo na doutrina, né? Exato. É isso. Ser mediador. Aí você vai conseguir, muitas vezes, diminuir o
o ímpeto do outro que quer agredir, que quer com palavras, né, proferir palavras ferinas e tudo mais, você vai diminuindo tudo isso. Exatamente. Às vezes, eu costumo comparar esse comentário que a Matilde fez, eu costumo comparar, né, a nossa existência, às vezes uma pessoa tem a função da bolinha do tênis, né? Então, aquela bolinha de tênis, um jogador joga a bolinha, aí o outro pega com a raquete e joga a bolinha de novo. Então, às vezes, esse mediador é a bolinha, né? Então, por que é jogado de um lado para o outro? Então, alguém faz alguma coisa e essa pessoa que estaria no lugar da bolinha, ela está apaziguando, amenizando aquela coisa toda. Até chegar lá do outro lado, deu um tempinho. Chegou do outro lado, tomou outra cacetada. Então vem, sabe, a bolinha, ela serve para isso. A função dela é de mediar, é verdade. Às vezes numa família, por exemplo, tem lá pai, mãe e filho, né? E aí tem um desentendimento do filho com o pai, vamos colocar um exemplo. O papel da mãe nesse cenário é de ser mediador, então ela é a bolinha. Aí o filho vem, dá uma raquetada nela, ela vai, chega perto do pai, o pai, outra raquetada nela. Então, gente, mas ela que sem a bolinha não tem jogo, não tem graça, não tem brincadeira, né? Então, nós precisamos, assim, lembrar que, por exemplo, paciência, né, o treino da paciência, o treino da tolerância, não é algo que acontece do dia para a noite. E também, gente, as pessoas têm grau de destempero, vamos dizer assim, diferentes. Então, existem pessoas que nasceram extremamente pacientes. Então, você pode falar 1000 vezes uma coisa para ela falar, tá bom. O cara vai lá no trânsito, dá uma fechada, bate no carro. Nossa, que pena, né? Infelizmente, eu ainda não estou nesse quesito. Não atingi esse padrão ainda, gente. Eu espero até, né, ficar velhinha, eu conseguir melhorar. Já melhorei um pouquinho, já estou feliz. Porque um pouquinho eu já melhorei, né? Eu fui uma criança muito nervosa, muito agitada, daquelas que brigava por qualquer coisa. Hoje eu já não sou assim. Mas também, se algo acontece me desagradando demais, aí eu percebo que eu tenho muito chão pela frente ainda. Porque a gente se deixa levar por pequenas coisas. E aí você, infelizmente, o teu padrão cai. Ontem eu passei um dissabor, gente, na escola, uma coisa absurda. Quer dizer, tive um dia péssimo. Isso aconteceu 7 horas da manhã. Eu fiquei o dia todinho remoendo aquela história. Meu corpo parece que pulava. Para quê? Que eu desferia aquela, né, animosidade toda no meu corpo físico, gente, para ganhar mais alguns quilos, eu acho, né? Mas tudo bem, isso a gente vai aprendendo. Aí quando você olha para a ação ou a atitude que você tomou, né, aquele destempero todo, você fala, meu Deus do céu, cadê a bolinha, né? Eu não tinha que ter tomado a cacetada e ficado, né, numa boa, tentado entender o porquê daquilo. Porque às vezes as situações acontecem e é independente da nossa vontade. Ou da vontade de outra pessoa. Então, tem alguém ali que está cumprindo uma ordem. Né? Tudo bem que existem formas e formas de se falar alguma coisa, de dar uma bronca, de fazer uma repreensão. Isso é normal. Né? Mas as pessoas não são iguais. Então, eu quero cobrar uma atitude de alguém idêntica de outra. Não dá. A polidez é outra, a educação é outra. Não tem como. Né? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Poxa vida, nossa, é um tema. De quarta-feira não fala, né? É um tema tão importante, né? Realmente nós. Tem vergonha. Ah lá. Ah, que bom. Vocês viram que aqui, né, o professor fica feliz quando o aluno pergunta alguma coisa. Então, às vezes, tem gente que às vezes quer encostar você na parede para você fazer o que ela quer, mas você tem que reagir. Ah, sim. Tem gente assim, muito assim, sabe? Aí é diferente, por exemplo, obrigar você a fazer determinada coisa ou ter uma atitude destemperada, aí é diferente, mas cabe a você também, você já tem o discernimento, porque você já viu que a coisa errada não parte de você, tá? Então, se está no outro, então, o que você precisa fazer é não cair naquele padrão vibratório. Né? Se você cai no padrão, aí é complicado. A gente fica numa zona de confronto o tempo todo. Né? É ruim isso, não é legal. Eu não sei se é o caráter ou se é a personalidade da pessoa.
Então, ó, é complicada essa questão de caráter e de personalidade, né? Porque assim, caráter é uma coisa, personalidade é outra, tá? Não dá para falar que é a mesma coisa. O caráter, ele tem a ver com índole, né? Então, a índole da pessoa é boa ou ruim, vamos dizer assim. E eu acho que essa índole, esse caráter, está muito mais próximo do campo espiritual do que a própria personalidade, né? Porque a personalidade, você já vem, né? O nome já vem, então é personagem. Então, por exemplo, você pode agir de determinadas maneiras em situações diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um temperamento explosivo, mas eu não explodo em todos os instantes. Então, eu ajo de forma diferente de acordo com a minha personalidade em cada situação. Agora, o caráter não. O caráter, ele tem o pezinho lá na educação e na criação da pessoa, né? Tem um pezinho na evolução espiritual, então aí é diferente, tá? Quer completar alguma coisa, Zé? Não, nossa, perfeito. Eu acho que é perfeito. Aí sim. Aí sim, se juntar os dois, aí fica bom. Mas, Renato, tem uma coisa, né, que aquilo que se fala em público, né, que nós falamos público aqui pela internet, né, é de uma gravidade fundamental, né, porque isso nos obriga a nos policiarmos na nossa forma de agir. Porque o que diria algum dos presentes nos ver fora daqui do centro espírita agindo de uma forma diferente, né? Então isso é muito, para nós, por exemplo, acho que é muito importante, né? Isso é um freio. Não, e é um grande treinamento. É um treinamento. E outra coisa, né, Zé? A partir do momento que você conhece a doutrina espírita, né, a responsabilidade dobra. Porque você sabe que a cobrança um dia vem. Então, se eu faço uma coisa, estou fazendo uma coisa errada, mas eu não tenho discernimento que aquilo é errado. Ninguém me falou ainda que é errado. Então, eu estou indo assim, como o barco, né, a vela está indo. Ah, tem vento, vai para a esquerda. Não tem, vai para a direita. Conosco, não. Então, na casa espírita, quer dizer, se a gente tem discernimento, conhecimento do que é o correto, do que é o errado, e se eu persisto em fazer o errado, a cobrança vai ser muito grande, né? Isso me faz lembrar, por exemplo, a questão dos exageros, né? Então, por exemplo, eu exagero na comida, ou eu tenho o vício do cigarro, o vício da bebida, e tenho discernimento, né, que a casa não, vamos dizer, o Evangelho mostra para nós o que essas coisas acarretam para a gente, né? Então, quer dizer, eu estou consciente do mal que eu estou fazendo, causando para mim mesmo. Então, uma hora eu vou ter que, assim, me defrontar, né? Eu vou olhar na frente do espelho e vou falar assim, nossa, e agora? O que eu fiz comigo? Como que eu vou resolver essa situação, né? E os companheiros, então, que nos veem ou convivem com a gente, é muito complicado. Eu lembro que você me fez lembrar uma história de uma amiga que ela pertencia a um outro grupo religioso. E ela ia fervorosamente, né, nas reuniões, uma vez por semana, participava de várias coisas que eles faziam, que eram até louváveis, achava bacana o que acontecia ali que ela me contava. E até que essa pessoa que era responsável de falar tudo o que eles precisavam fazer, disse que os homens não deveriam, nem as mulheres, deveriam beber, enfrentar essas noitadas aí, essas baladas, que era uma coisa que não era boa, que não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo bem. Ela saiu dali e encontrou com esse senhor, né, bebendo numa mesa de bar, assim, esses bares que ficam as mesas, né, nas calçadas, tal. Ela falou, gente, mas acabou de pedir ali no templo, no lugar que não é na casa religiosa, que não podia fazer isso. E aí a pessoa está fazendo, e ela se afastou. Foi uma pena, porque assim, ela deixou a questão, né, de frequentar aquele lugar por conta de um desvio que quem estava ali pedindo não conseguiu dar o exemplo, né? Por isso que quando a gente ouve tantas palestras, a gente estuda um pouco da doutrina espírita, ela é profundamente educadora. Mesmo que em algum momento você se sinta abalada por algum motivo, que você fique em ebulição, depois você
tem consciência que não é assim que você... Então você refaz tudo aquilo. Você pensa, fala, eu não devia ter ficado assim. A troco de que eu vou agredir meu físico com isso, não é? Só de ter tido essa atitude já valeu, né? Já valeu. Então tá certo. Já valeu. Eu estou olhando ali para a imagem de Jesus e eu tenho uma bem parecida com aquela e eu deixei num porta-retrato na minha cozinha. Então, às vezes, eu estou ali cozinhando, tal, e estou pensando, a cabeça da gente não para nunca, né? Fica fervilhando, né? Eu, pelo menos, sou assim. Aí, de repente, eu olho para ele assim e falo, ai, desculpa. Eu não vou pensar mais, tá tudo bem, eu já entendi. Eu já entendi. O senhor não fica bravo comigo, não. Eu já entendi, continuo fazendo as coisas. Então, a gente precisa ter também essa noção, né? Esse discernimento. Porque quando eu tenho noção do que eu estou fazendo, né? Se eu estou indo para o caminho certo ou se eu estou no caminho errado, eu tendo a noção daquilo, já é meio caminho andado. Porque mesmo que eu esteja me enveredando para o lado do mal, se eu tiver a noção que aquele caminho é o do mal, nada me impede, eu tenho livre-arbítrio para ir para o caminho do bem. Né? Na metade do caminho, eu posso mudar de atitude, mudar de pensamento, né? E trilhar por caminhos melhores. Tá? Conselho, né? A Lara quer dar um conselho. Lógico que pode dar um conselho, até 2. Para quem não tem muita paciência. Vai exercitando um pouquinho cada dia. Cala diante de uma investida, de uma agressão. Cala um pouco. E não fica remoendo. Faz aquilo que você falou. Vai ver essa pessoa não está bem, está doente, ou aconteceu alguma coisa, né, que esteja fazendo com que ela haja dessa forma. Cada dia você vai meditando mais a respeito, até que depois se torna automatismo. Exatamente. Sabe? Muitas vezes a pessoa está te agredindo, você não está nem percebendo. Nem né, percebe. Porque nós somos testados todos os dias, né? Aprendemos bastante, obrigado, Renata. Muito bom. A gente sempre aprende, né? Como a Matilde bem colocou, né? Nós temos que estar sempre sendo lembrados. A Joana de Ângeles que fala, né? Que essa nossa é inconsciente, né? Nossa memória é inconsciente. Nós esquecemos essas coisas, né? E lembrando sempre que nós estamos num mundo de provas e expiações, nós somos seres imperfeitos. Então nós temos que trabalhar bastante esse lado, né? É que sempre digo, né? Não cobre perfeição, porque nós não somos perfeitos. Muito bom, então nós vamos nesse momento, agradecendo esses ensinamentos que devem permanecer conosco, devem ficar em nossa memória para que possamos realmente praticar o bem, a paciência, a compreensão, aquilo tudo que nos melhora, que nos conduz à elevação espiritual. Porque nós estamos aqui justamente para isso, nós estamos em busca da evolução. Nós somos espíritos imperfeitos, nós temos muitos débitos do passado, trazemos mazelas do passado e precisamos trabalhar essas mazelas através do exercício do amor, da fraternidade, aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. E assim como nós estamos aqui desenvolvendo o exercício do amor, nós vamos vibrar agora, vibrar amor. O que significa vibrar? Significa pensar amor com muita energia, libertando essa força poderosa que é a força do amor e direcionando para aquelas pessoas e lugares que estão necessitados nesse momento. Vamos então pensar com muito amor, com muito carinho, envolvendo todos esses nossos companheiros e irmãos em Jesus que se acham nos hospitais, enfermos, aqueles que nesse momento
aguardam o momento do retorno à pátria espiritual, ou seja, a desencarnação. Vamos levar a eles o conforto, o carinho e o amor. Vamos vibrar também por aqueles seres que são nossos irmãos, mas que se encontram enfermos de uma outra maneira. Estão enfermos da alma. Aqueles que não compreendem as leis do Criador, os ensinamentos do Mestre, daqueles espíritos superiores, e transgrediram as leis de Deus e dos homens. Eles se encontram nesse momento, aqueles apartados da sociedade, ainda transgredindo, mas são nossos irmãos. Vamos vibrar amor por eles, para que essa centelha divina possa brilhar em seus corações e trazer a modificação necessária, a redenção, adiantando essa redenção, que o momento eles terão, com toda certeza. Vamos vibrar muito amor por eles também. Vamos vibrar também por aqueles nossos irmãos que se acham nas ruas, sem um lar. Nós temos a graça de ter um lar, eles não têm. Vamos vibrar por eles, para que tenham o conforto, a paz, o carinho, o discernimento. Vamos vibrar também por aqueles que se acham presos aos vícios, às dependências químicas, aqueles que nesse momento se encontram nos becos, nessas ruas da cidade, sem ter uma orientação, que Jesus possa levar o nosso amor até eles também. Vamos vibrar também pelos nossos lares. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que nós conhecemos, que não são próximas, e por aqueles que não são tão simpáticos. Não podemos falar inimigos, porque a nossa compreensão já nos leva a entender que não temos inimigos, mas pessoas que não nos são simpáticas. Mas vamos vibrar por eles e por nós também, para que possamos desenvolver o amor e a simpatia por eles. Vamos vibrar para a nossa casa de oração, essa casa do caminho que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. E vamos finalmente vibrar, finalizando, pela paz desse nosso planeta Terra. E assim, Jesus, amigos espirituais, guias protetores, mentores desta casa, que aqui se encontram, nós agradecemos profundamente a condução desses nossos trabalhos de hoje, que ainda não terminaram. Terminarão brevemente, temos ainda outras etapas a cumprir. Esperamos contar também com seu apoio, queridos amigos. E vamos encerrando, simplesmente mentalizando a figura de Jesus e dizendo a Ele: obrigado, Mestre, obrigado, Jesus. Que assim seja. Agora vamos